Muito bom dia, bom dia, bom dia a todos, graça e paz do nosso Deus. Nós estamos começando mais um dia na presença do Senhor. A gente tem pensado, nessa semana a gente tem meditado um pouquinho no livro de Romanos, capítulo 8. Se você acompanhou os dois áudios anteriores, você vai perceber que eu estou fazendo um desenvolvimento do raciocínio do texto. Então, se você hoje está ouvindo esse áudio pela primeira vez, você procure aí os dois áudios anteriores, que é o início de toda essa meditação, dessa nossa análise desse texto poderoso da Palavra de Deus. Este texto, ele é uma descrição de uma vida de completa vitória, de uma completa vitória sobre todas as dificuldades que existiam antes de Jesus para nós. O capítulo 8 de Romanos é uma explosão de vitória, porque o apóstolo Paulo, desde o capítulo 1 até o capítulo 7, ele vai traçando a maneira como Deus decidiu salvar a humanidade do pecado, do poder do pecado, da condenação do pecado, da miséria do pecado. Tudo isso ele vai traçando ali e vai trazendo o argumento de que essa salvação não é por meio do esforço humano, é um produto divino, de muita misericórdia, de muita graça, de uma provisão. Ele vai traçando tudo isso, Ele vai falando que a lei de Moisés, ela foi dada porque sem lei não há transgressão diante de Deus. Mas para que o homem conheça o quanto ele é transgressor, Deus teve que estabelecer a sua lei espiritual, a sua lei divina. Entende? E ele vai traçando isso, aí ele chega num ponto em que ele fala que essa lei, ao invés de salvar o homem, é isso que eu quero que você pegue hoje, porque esse é o desenvolvimento do raciocínio do áudio de hoje. Ou seja, a lei que é justa e boa, ela não conseguiu produzir em nós salvação nenhuma. Por quê? Porque o homem não consegue guardar a lei divina na sua totalidade, na sua integralidade, de maneira perfeita, porque ele está enfermo, ele está em pecado. O pecado impede o interior do humano de cumprir essa perfeição da lei. E aí o homem se viu numa enrascada, porque a lei foi enviada e Deus falou assim: vocês têm que cumprir essa lei para alcançar justiça diante de mim. E o cara fala assim: poxa, mas essa lei, ela é impossível de ser guardada do jeito que tem que ser guardado, de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito, de toda a força, porque o homem não tem esse poder, ele está manchado com a queda, entende? Daí ele continua dizendo que então Deus traçou um outro plano de nos justificar pela graça e não pela lei. Amém? Graça significa gratuitamente, ou seja, Jesus é que guardou a lei de maneira perfeita para que ele pudesse trazer para nós a sua salvação. Ele guardou perfeitamente a lei para que nós tenhamos perdão, para que nós tenhamos salvação. E o seu sacrifício na cruz selou essa aliança. Okay? O sacrifício na cruz. Então tem tudo isso no Evangelho, Só que quando chega no capítulo 7 de Romanos, que é um capítulo anterior, ele fala dessa guerra que o homem tinha antes de ter o poder de Deus nele, antes de ter essa conversão, essa justificação, essa vitória. O ser humano se via numa guerra tremenda.
O bem que ele tentava fazer, ele não conseguia, mas o mal que ele não queria, ele acabava fazendo. É o que está escrito no capítulo 7. E esse conflito horroroso de não conseguir agradar a Deus, apesar dos mais intensos esforços, é a descrição do capítulo 7. E ele termina o capítulo 7 com uma pergunta: miserável homem que eu sou, quem me livrará disso, dessa luta, dessa angústia de querer estar com Deus, de querer andar com Ele e não conseguir andar plenamente na obediência aos seus preceitos e tal. Então, ele termina com essa pergunta, mas agora ele vai explodir numa resposta do capítulo 8 inteiro. O capítulo 8 de Romanos é uma gloriosa resposta a tudo aquilo que Paulo expôs antes, especialmente no capítulo 7. Entende? É isso que eu quero falar com vocês hoje. Porque hoje em dia ainda existem muitos cristãos que estão vivendo essa guerra de Romanos 7. Ainda não passaram para o capítulo 8 de Romanos. Oh, Deus querido. Eu, por exemplo, já vivi muito essa guerra do capítulo 7, né? E tenho certeza que muitos cristãos ainda estão guerreando na alma, na mente, com essa guerra que Paulo expôs no capítulo anterior, no capítulo 7. Ou seja, o sujeito acha que ele consegue viver para Deus, agradando a Deus, através do esforço íntimo, pessoal, da sua própria vontade, para guardar os mandamentos de Deus, as ordens de Deus. E eu vou dizer para você hoje aqui de antemão, não é assim que vive a vida cristã. Ok? Eu vou ler para você, então, eu tinha lido 2 versículos do capítulo 8 de Romanos, né? Nos 2 dias anteriores, eu li 2 versículos. Hoje eu vou ler o terceiro, mas eu quero pegar o contexto todo, para que você entenda o meu raciocínio, e aí eu vou terminar o áudio. Eu quero que você seja abençoado. Eu quero que você comece a entender o quão importante é isso no coração, na mente, para que você receba poder espiritual. É preciso entender, existe um caminho para o poder do Espírito Santo em nós. E o caminho é a trajetória de um entendimento. Aonde existir essa trajetória do entendimento, primeiro, na tua mente, ali existe uma pavimentação adequada para que o Espírito Santo opere. Você primeiro pavimenta a tua mente com a verdade, e aí você está preparado para receber poder do Espírito Santo. Então vamos lá. Capítulo 8 de Romanos, versículo 1, diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós lemos isso nesses 2 dias anteriores, certo? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu falei para vocês que Deus operou uma obra, Ele tem que operar uma obra poderosíssima no espírito humano para que a gente possa estar em Cristo Jesus. E para que Cristo Jesus possa estar em nós. Entende? Estar em Cristo Jesus não é uma abstração, não é uma ideia, não é uma figura de linguagem, não é uma simbologia. Não. Estar em Cristo Jesus é uma realidade, é uma verdade. Nós estamos literalmente unidos com Jesus em uma parte do nosso ser. Uma parte. Nós temos 3 partes no nosso ser: espírito, alma e corpo. É o que Paulo fala em Tessalonicenses. Não vou ter tempo de mostrar isso, mas o apóstolo Paulo diz que o nosso espírito, alma e corpo devem ser preservados. Ele fala dessa divisão, ok? Então, Deus operou uma obra muito gloriosa em 1/3 do nosso ser,
para que este 1/3 poderoso que ele já resgatou, ele já restaurou pelo seu poder, seja o quartel-general de onde, ou por onde, ou de onde a gente vai operar a transformação dos outros 2/3 do nosso ser. É maravilhoso isso. Entende? Se você pegar essa visão, você começa a ter entendimento, falar, rapaz, esse negócio faz sentido. Entende? Por quê? Porque, de modo geral, eu já passei por isso, essa luta, essa angústia, então eu sei como que é difícil. Quando a gente tenta, entendeu, lidar com esses 2/3 de fraqueza, procurando aprimorar esses 2/3 através do nosso esforço, da nossa força de vontade, para agradar a Deus e para fazer a vontade de Deus, a gente vai falhar miseravelmente. É o que Paulo disse no capítulo 7, é o que eu estou dizendo para vocês desde o início desse áudio. Existe uma maneira da parte de Deus da gente vencer, certo? As nossas dificuldades em relação a isso. E eu vou mostrar para vocês. Ele diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, você tem que entender o seguinte, o Espírito, nosso Espírito, está unido com Jesus. Se nós nascemos de novo, se nós passamos por esse milagre de Deus, se nós já temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele tem que operar em nós um novo nascimento. Ok? Vamos partir daí? Ele tem que operar uma nova criação em nós, porque nós não estamos lidando com Deus de maneira distante. Deus precisa fazer morada em nós, e Ele não vem morar numa bagunça. Deus não vem morar no meio de um caos. Ele precisa preparar um espaço em nós que seja completamente purificado, santificado, iluminado, retificado, restaurado. Oh, aleluia! Glória ao nome do Senhor. Amém? Então isso é uma das coisas mais poderosas para a gente pensar. Que este 1/3 nosso, que é o Espírito, é por isso que se você colar comigo e falar assim, pastor, eu quero aprender muito sobre isso, você vai perceber que eu falo muito sobre esse negócio do Espírito, o Espírito, o Espírito. As pessoas não escutam isso de modo geral nas igrejas. Por quê? Porque as pessoas não conhecem essa doutrina na profundidade, entende? E isso faz mal, acaba trazendo dificuldades para a vida cristã. Mas hoje você está aprendendo o seguinte, que este 1/3 nosso, ele é regenerado por Deus para que Deus possa fazer morada pelo seu Espírito. Este 1/3 nosso, que é o Espírito, ele é o quartel-general de onde nós vamos alcançar poder de Deus para que a gente possa dominar os nossos 2/3 que estão fragilizados por essa natureza chamada carne. O que é a carne? Carne é todo um conjunto que foi treinado ao longo da vida pelo erro e pelo pecado. Que erro? O erro do pensamento. Entendeu? O homem aprendeu a pensar segundo a sua exterioridade. Isso é carne. O homem não foi criado para pensar do jeito que ele pensa hoje em dia. Amém? Uma pausa que eu vou dar um golinho no cafezinho aqui com Deus. Aleluia. Então, pense o seguinte, o homem, originalmente, ele não foi criado por Deus para ele pensar do jeito que nós pensamos hoje. Hoje que eu quero dizer é, durante toda a história humana, depois da queda de Adão, o homem passou a pensar em acordo, em harmonia com aquilo que está ligado ao seu corpo e aos seus sentimentos. Esse conjunto dos seus sentimentos, entendeu? E do seu corpo humano geram o que a Bíblia chama de carne. E isso gera um raciocínio que é completamente falso do ponto de vista espiritual. A gente pensa
de acordo com as nossas exterioridades, com o nosso corpo e com o ambiente exterior. Nós somos temerosos. O que é o medo? O medo não é espiritual. O medo é uma projeção mental daquilo que nós estamos mantendo contato com a nossa exterioridade. Eu quero que você entenda isso. Entende? Todos esses temores, todos os medos, pavores, todas essas coisas que são segundo a carne, entendeu? Eles têm relação somente com essas duas áreas do nosso ser, a nossa alma e o nosso corpo humano. E a palavra de Deus chama isso de carne, é a natureza humana, ok? Essa carne, ela precisa ser superada, ela precisa ser vencida através de uma outra natureza que a gente ganha de Deus, que está em espírito. É o que Paulo está dizendo aqui. Que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Isso é muito poderoso. Aí ele diz assim, por quê? Porque no Espírito existe uma lei que faz você vencer essa natureza humana, meramente humana, que ele está dizendo no versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, né? Mas livra continuamente. Eu quero que você entenda que isso tem que livrar todos os dias das nossas vidas. Essa lei, nós temos que ativar essa lei todo dia. Ela não é automática. Você está entendendo? Nós precisamos nos envolver pela fé nessa lei do Espírito todos os dias e ativá-la para que nós possamos ter vitória todos os dias. Esse é o versículo 2. Mas hoje eu quero falar sobre o versículo 3 para terminar o áudio. E o versículo 3 diz o seguinte: porquanto o que era impossível à lei, visto como ela estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então eu li 2 versículos para você e eu quero destrinchar um pouquinho isso daqui para a gente terminar o áudio, tudo bem? O que Paulo está falando no versículo 3 e no versículo 4? Ele diz o seguinte, olha, Deus enviou uma lei, a lei de Moisés, e todos os preceitos do Antigo Testamento, né, que não são apenas 10 mandamentos, são quase 700 ordens, ordenanças de Deus. Deus enviou todo esse conjunto, arcabouço de lei, para que o homem, teoricamente, procurasse se justificar através da obediência a Ele. Mas Deus fez isso de propósito. Qual foi o propósito de Deus em trazer a lei? Não foi o propósito de fazer com que o ser humano conseguisse guardar essa lei e se justificasse diante de Deus. O propósito da lei foi um só. Deus quis mostrar para nós que a gente não tem condições nenhuma de atingir o nível de perfeição que Ele exige. Esse foi o propósito da lei. É o propósito de mostrar que porque a gente está enfermo por aquilo que a Bíblia chama de pecado, a gente não consegue ser justo por nós mesmos. Nós não temos condições de ser justos diante de Deus pela nossa capacidade, pelo nosso esforço, pela nossa força de vontade. Entende? Agora eu quero que você pense nos erros religiosos que estão espalhados por aí, que você vai ver que é impossível que você consiga uma justiça, uma agradabilidade da parte de Deus através de votos. Eu vou fazer um voto a Deus. Se o Senhor fizer isso comigo, eu prometo que eu vou fazer tal coisa. Cara, isso é furado demais com Deus. Deus, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu prometo que eu faço isso. Essa barganha com Deus, Deus destruiu essa possibilidade de lidar com Ele nessa base. Está entendendo? Se o Senhor me der essa graça, eu vou subir essa escadaria. Se o Senhor me fizer isso, ou se o Senhor me der uma cura, eu prometo que eu vou pagar.
dessa maneira. Rapaz, quem faz assim não conhece Deus, não tem nem ideia de como Deus pensa. É impossível que o ser humano consiga pagar alguma coisa para Deus em termos de justiça. Entende? Eu quero que você entenda isso muito bem, para que você comece a fazer uma análise da sua vida. Se eu não sei como que está a sua vida, né? Em que estágio você está. Mas a gente traz isso de berço. A gente tem muita superstição, muita crença errada que foi ensinada para nós pela religião, pela religiosidade errada. Mas quando você vai direto na fonte, que é a Bíblia, é por isso que eu falo para você, você tem que ir direto. Você tem que checar se a sua religião está de acordo com as escrituras sagradas, porque é lá só. É por isso que os reformadores, eles se indignaram, falaram: tudo isso que nós estamos aprendendo aqui na igreja está em desacordo com a fonte original, que é as escrituras sagradas. Eles começaram a voltar para a fonte, para a origem, que é as escrituras. Eles começaram a perceber que todo o ensino religioso estava completamente distorcido e fora da base da escritura. E eles criaram um lema que se chamava sola scriptura em latim, que significa o seguinte: somente a escritura sagrada é a base da nossa fé e prática. Foi uma tremenda revolução, entendeu? É por isso que eu estou falando para você. Você vai entender que é impossível agradar a Deus tentando guardar a lei, os mandamentos e os preceitos divinos através da força de vontade humana, porque essa força de vontade, ela não é espiritual, ela é carnal, ela está manchada por uma natureza caída. A carne está manchada, maculada por uma coisa chamada pecado. É o que Paulo está falando aqui no versículo 3. Vou ler de novo. Porquanto o que era impossível à lei, visto como ela estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança de carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, Jesus teve que se fazer um homem para que ele pudesse representar diante de Deus toda a raça humana e se apresentar diante de Deus como o único que conseguia guardar de fato os preceitos divinos. Só Jesus conseguiu fazer isso de maneira perfeita, como ser humano, porque ele não estava manchado pelo pecado. Jesus não tinha esse germe de Adão no seu espírito. Ele era perfeito no espírito, por isso ele conseguiu guardar os preceitos de Deus. Agora nós não, nós já nascemos em pecado. Perdão. Entende? Então esse versículo está mostrando que Jesus foi feito em semelhança do pecado, porque ele não era pecador. Mas como que ele foi feito semelhança do pecado? Porque sobre ele foram lançados todo o pecado da raça humana. É o que Deus fez. Deus pegou todo o pecado da raça humana e lançou sobre Jesus na cruz. É por isso que naquele momento ele foi identificado com o pecado, mas não porque ele pecou, mas porque foi lançado sobre ele a nossa pecaminosidade, foi jogada sobre ele para que os nossos pecados fossem condenados em Jesus. É o que está dizendo aqui nesse texto. E o versículo 4 diz: por que ele fez isso? Ele fez isso para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Amém? Então eu quero que você finalize comigo só entendendo o seguinte. Ele está dizendo que a dinâmica da vida espiritual não é a gente tentar guardar a lei de Deus pelo esforço humano. Pelo contrário, é a gente permitir que o Espírito que habita em nós, que nós recebemos, ele faça com que essa lei se cumpra em nós. É o contrário. Ao invés de nós cumprirmos a lei, ela se cumpre em nós.
Você está entendendo? Eu fiz até uma pausa para você deglutir esse negócio. Veja só, não é você que cumpre a lei, é ela que se cumpre em você. Vou ler de novo. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando você anda segundo a glória do novo homem, a glória do Espírito, o poder do Espírito Santo pela lei do Espírito faz com que a lei se cumpra em você. Você não faz força para isso. Você não precisa ter força de vontade para vencer vício, porque o Espírito vai destruir teu vício de uma maneira tão soberana, tão gloriosa, tão gostosa e perfeita, que você vai ficar de boca aberta. Não é você que vai ter que fazer força, entendeu? Para ter domínio próprio. Não, o Espírito faz com que você tenha domínio próprio. Você consiga dominar a tua língua, a tua boca. Você consiga dominar a sua alma, a sua mente, seu coração. Sem esse esforço, entende? Sem a angústia da carne. A carne fica desesperada tentando guardar as coisas de Deus. O Espírito faz com que essas coisas se cumpram em nós. É o que ele está dizendo. Para que a justiça da lei se cumpra em nós. Para que ela se aperfeiçoe em nós. Que não andamos segundo a esfera da carne, mas nós andamos segundo a esfera do Espírito. Quando você entender o que eu estou falando, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque até hoje, você pode prestar atenção, por mais crente que você seja, há momentos em que você quer fazer as coisas de Deus pela tua própria força de vontade. Você vai perceber que Deus permite apenas para você quebrar o nariz, para você ver que você não tem condição de fazer isso. Você precisa continuamente olhar para Jesus e estar andando nessa esfera do Espírito, porque se você estiver andando em Espírito, a justiça da lei vai se cumprir em você, entendeu? É ela que se cumpre em você, não é você que cumpre ela, é ela que se cumpre em você, pelo poder de Deus. Entendeu? Não sou eu que tento vencer maus desejos, os maus desejos são vencidos pelo poder da glória que habita em mim. Não sou eu que, entendeu? Tento vencer nenhum tipo de pecado, inveja, né? A inveja é dissolvida pelo poder da paz em mim. Está entendendo isso? Não sou eu que tento vencer raiva e ira, esse temperamento tempestuoso, explosivo. Não, é a glória do amor e da paz do Espírito que dissolve essa carnalidade que eu aprendi ao longo das décadas da minha vida. Aleluia! Isso é que é uma salvação maravilhosa. É o que ele está dizendo aqui. Então, cara, é isso que eu quero viver todos os dias na minha vida. Até eu passar desse mundo velho, eu quero aprender todo dia a falar: Senhor, me ajuda a viver mais disso. Entende? Me ajuda a eu observar que Jesus está aprimorando essa glória no meu comportamento diário. Porque o comportamento diário é o que a Bíblia chama de andar, né? Primeiro a gente recebe toda essa glória de Deus em espírito todos os dias. Eu recebo. É muito importante esse verbo no Evangelho, receber. Por quê? Porque primeiro, se você não recebe, você não tem poder para viver. Todo dia você tem que sentar numa cadeirinha e falar: Deus, eu vim aqui receber. Né? Ontem você ouviu falando isso. Você tem que receber a abundância da graça e o dom da justiça todo dia. Romanos capítulo 5, versículo 17. Receba a abundância da graça
recebe o dom da justiça, você é justo, você tem recebido o amor divino. Ande como amado, ande como justificado e não como um mero pecador, como miserável, como escravo. Não faça mais isso. Comece a tomar posse de uma condição elevada, gloriosa que você tem recebido. Entende? Não viva mais como uma lesma humana. Viva como um ser de luz glorioso que recebeu iluminação divina, que recebeu glória do próprio Deus. E você vai ver o que vai acontecer. O Espírito Santo que habita em você terá prazer de aperfeiçoar em você tudo que Ele promete. Entendeu? A justiça da sua lei, a justiça da sua revelação vai se cumprir automaticamente em você. É o que está dizendo aqui, ó. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Eu paro por aqui, porque amanhã eu vou ler mais um versículo, mas você tem que entender, você tem que deixar esse negócio, sabe, penetrar profundamente no teu coração. Você vai ter que dizer assim, puxa, quer dizer que agora eu estou entendendo que esse 1/3 de mim, que é o Espírito regenerado, ele é o quartel-general de Deus, da onde eu tenho que conquistar a minha alma, o meu pensamento, pelo poder desse Espírito, não pelo esforço, mas pela fé. Quando eu começo a louvar a Deus e cantar, entendeu? Quando eu começo a orar a Deus em cima dessa verdade, porque a oração tem que ser cheia de verdade. Uma oração que não é feita nessa verdade é uma oração carnal. Entende? Mas quando você ora a palavra, você ora espiritualmente. Você fala, muito obrigado, Pai, porque eu sou uma nova criatura. Isso é oração espiritual. Está em harmonia com a verdade. Entende? Mas quando você esquece tudo isso que eu estou falando e começa a orar segundo a carne, Deus, eu não consigo, Senhor, oh meu Deus, eu não tenho paciência, eu não tenho paciência. Você está orando segundo a carne, isso não é oração. Entendeu? Tudo isso o cristão precisa aprender. Você não pode andar segundo a carne nem na oração. Entende? Por quê? Porque nós corremos o risco de tentar fazer toda a nossa vida cristã, oração, leitura da Bíblia, pregação, tudo segundo a carne e não segundo o Espírito. Tem um monte de gente que está fazendo isso. Pregando segundo a carne, orando segundo a carne, meditando segundo a carne. Não, você vai ter que aprender um caminho genuíno de Deus, do Espírito. Amém? Mas todo dia, se você ouvir a verdade, você começar a querer isso, fala, Deus, eu quero viver isso. Se você estiver cansado de uma vida pobre, medíocre, uma vida que não traz explosão de crescimento, explosão de expansão do teu ser, então você vai querer isso de todo o teu coração. E você vai começar a experimentar isso, porque Deus não é um Deus de teoria, entendeu? Deus não é um Deus de doutrina. Esta doutrina que eu estou passando para você, ela só é boa no sentido de que ela faça com que a gente viva, experimente o Espírito de Deus em nós todo dia, desde a hora que a gente põe o pé para fora da cama, até a hora que a gente vai deitar, a gente passa o dia todinho na conexão, no contato com o Espírito de Deus em nós. Amém? Vamos orar? Aleluia, aleluia. Pai querido, em nome de Jesus eu te louvo, porque o Senhor preparou para nós uma salvação que não pode ser preparada por nós. Ela teve que ser preparada só pelo Senhor. É uma obra tão tua, tão perfeita, tão elevada, tão gloriosa, tão adequada com a tua glória, que nós só temos uma resposta: receber. Nós não podemos praticar nada que o Senhor praticou. Nós temos que aprender a ser humildes e apenas receber de Deus. Senhor, nessa manhã eu quero receber tua salvação. Todo dia você tem que falar isso. Eu recebo salvação para a minha mentalidade. Eu recebo esse dom da justiça.
Eu recebo essa abundância da Tua graça. Senhor, eu recebo essa lei do Espírito que me livra da lei do pecado, certo? Eu recebo, Senhor, essa capacidade do Senhor de me fazer com que a lei se cumpra em mim. Eu não tenho que me esforçar para cumprir nada, o Senhor é que cumpre em mim, o Senhor que me faz frutificar, o Senhor me faz ser bom, o Senhor me faz ser paciente, o Senhor me faz ser santo, o Senhor me faz ser bonzinho, o Senhor me faz ser generoso, o Senhor me faz ser o que eu não sou. A minha carne é estúpida, a minha carne quer revanche, a minha carne quer briga, a minha carne quer tudo isso. Mas o Senhor, pelo Espírito, me faz ser tudo ao contrário do que essa carnalidade quer, Pai. Eu peço que os meus irmãos entendam essa dinâmica poderosíssima do Espírito. Aleluia. Porque isso é vitória. Isso é vitória do capítulo 8 de Romanos para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, desperta o coração e a mente de quem me ouve, para que eles possam querer mais e mais aprender este Evangelho. Olha a profundidade desse Evangelho que eles estão aprendendo hoje, Pai. Eu te agradeço de todo o coração, que isso seja cravado no entendimento de cada um, para que haja vitória diária na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe ricamente. Se você quiser compartilhar esse áudio, será muito bom que outras pessoas possam escutar. Amém? Se você não é inscrito aqui no nosso canal ainda é pequeno, você pode indicar para outras pessoas. Se inscreva no canal para receber os áudios diários, para você seguir o raciocínio diário do que é falado. Isso é muito importante. Eu procuro sempre fazer uma conexão com o áudio anterior, para que você tenha ao longo da semana um raciocínio desenvolvido. Então, compartilhe o áudio, dê o seu like e deixe o seu comentário aí para a glória de Deus. Amém? Eu vou ver depois, eu gosto de ler os seus comentários sempre. Fico feliz. Tem gente do Brasil, né? Do sul do Brasil, norte, São Paulo, Rio de Janeiro, gente dos Estados Unidos e gente de outros países, às vezes, que estão assistindo nossos áudios. E isso é muito bom, porque eu não posso sair de onde eu estou, mas esse instrumento do YouTube ajuda a gente a compartilhar a boa nova do Evangelho. Deus te abençoe e a gente se fala amanhã para a glória do Senhor. Amém.